Tá? Então, vamos lá. Vamos a um exemplo aqui. Passar a lista aqui para vocês. Ó. Encontre a área da região limitada pelos gráficos das funções f e g dadas por, tá? Dadas por f de x igual a x2 menos x e g de x igual a x, ó. Tá aqui, ó. F de x igual a x2 menos x e g de x igual a x. Então você tem duas funções, você tem uma função afim e uma parábola. Então observe, olha o esboço da situação. Esboço da situação. Quem é o gráfico de f? O gráfico de f é uma parábola. Parábola com duas raízes. Quais são as raízes? Quais são as raízes? 0 e 1. Não. 0 e 1. Uma parábola, deixa eu... Eu já consigo vislumbrar a situação. Deixa eu desenhar melhor. 1. Tá? Aqui, ó. Isso aí seria uma questão de prova, professor? Isso aí seria uma questão de prova? Possivelmente. Toda questão pode ser uma questão de prova, cara. A questão da prova de amanhã de dia 12, que horas são? Ó. Então você tem a parábola. Essa parábola aqui, ó. É o gráfico de quem? É o gráfico da f. Ou parábola mais mal desenhada, né? Tá linda, né? E y igual a x. Y igual a x, essa é a reta bissetriz de quem? Dos quadrantes, muito bem, dos quadrantes ímpares. Y igual a x. Tá aqui, ó. Y igual a x. Então, essas duas retas, desculpe, esses dois gráficos, vamos botar aqui, isso é o gráfico de quem? Vamos botar desse jeito, ó, isso é o gráfico da G. Esses dois gráficos, eles limitam uma região plana, que é essa região ômega aqui, ó. Concorda? Hã? Mas eu preciso descobrir o quê? Os pontos de intersecção. Um eu tenho. Um eu já tenho, tá aqui. É a origem. Mas eu preciso achar esse aqui. É passando, né? Mas aí é o que eu falei, ó. Como é que você acha os pontos de intersecção? Olha aqui, ó. E aí. Como é que eu acho os pontos de intersecção dos gráficos pontos de intersecção dos gráficos de duas funções? Resolvendo essa equação, ó. Essa equação aqui, ó. Essa é a equação. F de x igual a g de x. Tá? Então...
a equação de segundo grau. Ó, tem-se o seguinte: f de x é igual a g de x, que é a equação que eu quero resolver, se somente se o quê? x2 menos x é igual a quanto? A x, que é se somente se x2 menos 2x é zero, que é se somente se x igual a zero ou x igual a 2. Então eu já descobri quem é essa abscissa desse ponto. Uma abscissa é zero, corresponde a quê? A esse ponto de intersecção aqui, que eu já o conhecia. Mas ele foi confirmado pela equação. E o outro ponto aqui, que estava interrogação, agora não é mais interrogação. Qual a abscissa desse ponto? 2. Esse é o ponto. E isso, por que eu estou interessado nesses pontos? Porque esses pontos determinam o intervalo, tá, de variação da região, de existência da região. A região existe com x variando de 0 a 2. E quem é a função que está por cima? Quem é nesse intervalo? G. Que é a função que está por baixo? F. No intervalo de interesse. Então, daí dessa conclusão, daí tem acento, viu? Sendo ômega a referida região, tem-se seguinte, quem é a área de ômega? A área de ômega é o quê? É a integral de g de x menos f de x, ou seja, de g menos f de x. De quanto? De 0 a 2. Ou seja, de 0 a 2. Ou seja, é a integral de 0 a 2 de g de x, quanto é g de x? X. Menos f de x, quanto é f de x? x2 menos x. Aí preste atenção aqui o parênteses para não errar, tá? Integral em x. Então isso fica quanto? Fica a integral de 0 a 2 de quanto? De 2x menos x2. Integral em x. Continuemos aqui para resolver. Isso é, portanto, o quê? Isso é assunto da próxima aula, viu? Mas eu já entrei, tem um tempo, porque aí eu uso mais tempo da próxima aula para trabalhar o teorema da função inversa. É o último resultado mais importante. Quais são os resultados mais importantes aqui no curso de cálculo? Você tem que ter em mente. Teorema do valor intermediário. Tá? Regra da cadeia. Teorema do valor médio. Teorema fundamental do cálculo. E o teorema da função inversa. Então isso aqui dá o quê? Qual é a integral de 2x? Qual é? Primitiva. x2. x2, certo? x2. E a primitiva de x2, quando é? x3 sobre 3. Isso de quanto a quanto? De 0 a 2. Então quanto é que dá isso? Dá 4, 8 terços. Que dá quanto? 12 e 4 terços. Dá 4 terços. E aí eu coloco como, hein? 4 terços, o ponto a ponto, que é a unidade de área. Acabou-se. Tá? Por hoje é só. Não estou dizendo. Já vamos lá.